Harvard é conhecida por ser a faculdade que tem o melhor curso de negociação do planeta. E é por isso que alguns anos atrás eu fui lá fazer o programa de formação executiva em negociação. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 dos maiores aprendizados que eu tive nesse curso. Aprendizado número 1. A maior parte das pessoas enxerga a negociação como para eu ganhar você tem que perder. Uma pessoa quer cobrar caro, a outra pessoa quer um descontão. E no final das contas, um bom negociador vai ser a pessoa que vai conseguir puxar para o seu lado a sardinha melhor do que a outra. Mas uma visão muito míope da negociação. Porque você tem negociações em que um casal vai negociar entre si onde eles vão passar as férias e eles encontram uma forma de passar as férias que é muito boa para os dois. E você vai ter casos em que duas partes estão negociando um contrato, algum descumprimento, algum problema que deu, eles resolvem para a justiça brigar lá e é um prejuízo danado para todo mundo. No final das contas, negociação é gerenciar um portfólio de interesses. Alguns são alinhados, outros são desalinhados, mas no final das contas, negociação não é um jogo de soma zero. Quer dizer, para você ganhar, a outra parte não precisa perder. Quanto mais você focar em criar valor para as duas partes, melhor vai ser a negociação para você e para o outro também. O que me leva ao aprendizado número 2. Na hora de negociar, as pessoas tendem a ficar um pouco na superficialidade. Eu já fui em alguns lançamentos de imóveis na minha vida e eu vou te falar, os corretores de imóvel que eu já vi são muito ruins no que eles fazem. Eu chego lá no stand, os caras chegam pra mim e falam assim, olá, deixa eu te mostrar o imóvel. E começam a me falar um monte de coisa que eu não tô nem aí. Que o sol está a 45 graus, do não sei o que, e o mármore que tem no piso do negócio e tal. E ele fica meia hora falando um monte de coisa que não me interessa, até a hora que ele chega na posição de, e aí? Você quer financiar? Você tem interesse? Vamos ver as condições de financiamento? E o grande problema disso é que ele está muito preso na minha posição de comprar ou não comprar, mas em nenhum momento ele se deu ao trabalho de explorar os interesses que eu tenho na hora de comprar o imóvel. Se ele fosse um pouco mais esperto, ele ia falar, claro, André, eu vou te mostrar o imóvel, mas antes disso, deixa eu entender um pouco sobre a sua vida. Você tem filhos? Você é casado? Esse imóvel é para quê? É para morar? É para alugar? O que você pretende fazer com esse imóvel? Você pretende morar nele a vida inteira? Você pretende vender ele quando? O que são coisas importantes que você busca no imóvel? O que um imóvel precisa ter? O que o imóvel dos seus sonhos tem ou o que o imóvel dos seus sonhos não tem? E com isso eu vou alimentar ele com um monte de informações de coisas que são importantes para mim. Talvez seja segurança, talvez seja glamour, talvez seja uma sala ampla, talvez seja um monte de coisas que não é nada óbvia. Mas uma vez que ele sabe meus interesses, ele é capaz de mostrar com muito mais clareza os benefícios do que ele está oferecendo e com isso negociar ou pelo menos me oferecer um produto muito mais alinhado com o que eu desejo. Na hora de negociar, não foque nas posições, foque nos interesses. Todo pedido que for feito, toda posição que existe em uma negociação, ela tem um interesse por trás dele. Esse interesse é o que você precisa descobrir e quanto melhor você compreender, melhor você vai negociar. O que me leva ao aprendizado número 3. Imagina que você tem 2 candidatos para uma entrevista de emprego. Qual deles vai ter a melhor negociação em relação à empresa que está contratando? Você pode imaginar que o diferenciador vai ser a experiência, a senioridade, as empresas pela qual ele passou, mas o maior preditivo de sucesso de uma negociação é o seu BATNA, que é a sua melhor alternativa a essa negociação. O que quer dizer, o candidato que vai ter mais alavanca vai ser o candidato que tem boas opções. Se eu estou lá desesperado, eu preciso desse emprego porque eu não tenho mais dinheiro guardado, estou desempregado há 8 meses e eu estou aceitando qualquer coisa, a minha capacidade de negociar é muito pequena. Agora, se eu tenho 5 ofertas diferentes de emprego porque todo mundo me quer, eu posso escolher, por isso a minha capacidade de negociar é muito maior. Então, se você quer ser um bom negociador, garanta que você está fortalecendo as suas alternativas antes de uma negociação. O quanto eu posso tornar as alternativas que eu tenho a essa negociação interessantes e valiosas, porque isso vai te dar força nessa negociação, e o quanto você pode enfraquecer as alternativas da outra parte. Se você tem a possibilidade de fazer isso, é uma coisa que vai te ajudar a negociar muito melhor também. O que me leva ao aprendizado número 4. Mahatma Gandhi foi um pioneiro que conseguiu uma coisa que muitas pessoas acharam impossíveis. Ele conseguiu tornar a Índia independente da Inglaterra sem qualquer tipo de agressão, violência ou exército. A gente está falando de uma das nações mais poderosas do mundo na época, que abriu mão de um grande território com recursos infinitos diante de uma pessoa que não tinha exército. Como é que ele conseguiu fazer isso? O que o Gandhi fez foi criar uma grande crise de legitimidade. As greves de fome que ele fazia
e que foi trazendo cada vez mais pessoas, foi trazendo o olhar internacional para o que estava acontecendo e colocou a Inglaterra numa posição cada vez mais insustentável. Não dava para a Inglaterra manter a posição colonialista que ela estava tendo e o negócio tomou proporções tal que ele decidiu largar a mão. Você pode olhar, por exemplo, para a guerra da Ucrânia. Independentemente da sua posição de quem está certo, você vai notar que nenhuma das partes atuou de forma legítima. Tanto um quanto o outro construiu uma narrativa para dizer que as ações deles eram justificadas, seja para um lado, seja pelo outro. Isso é o quão importante a legitimidade é. E a legitimidade ela pode se dar de várias formas. Nos critérios de precificação que você está usando, se a pessoa considera o preço que você está usando ilegítimo, você vai ter dificuldade de defender ele. Você pode ter legitimidade em relação à sua reputação, à sua capacidade de entrega desse trabalho. O quão legítimo eu sou como profissional para entregar isso que eu estou prometendo. E, em geral, a legitimidade é uma coisa sutil, mas ela é muito difícil de ser ultrapassada. Se um cliente pede um desconto absurdo para você e você responde, eu não tenho como te oferecer o nível de qualidade que você espera por esse preço, é muito difícil o cara dizer, tem sim, é isso que eu espero de você. Tira do outro cliente, tira do seu bolso, pouco me importa, só faz acontecer. Ele não vai dizer isso, porque a legitimidade tem um peso grande demais. E se você souber explorar isso, você vai ser um negociador muito melhor do que você é hoje. Porque negociação é uma dessas habilidades que ajuda você a ser um profissional muito melhor. E se você quer saber como ser um profissional fora da curva, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar.